Alô, ouvintes do Brasil, começando mais um Radar, o podcast onde nós da AB analisamos os movimentos do setor automotivo no Brasil e no mundo. E nessa edição, estamos aqui com a presença do ilustre companheiro de batalha, Vitor Matsubara. Tudo bom, Vitinho? Tudo bem, Brunão? Sempre um prazer estar aqui, mais uma vez aqui no Radar. É isso aí, o prazer é nosso, Vitinho. E como sempre, também lá do outro lado da linha, em forma virtual, do outro lado da rodovia Via Dutra, nosso querido amigo da sucursal Carioca, Fernando Miragaia. Tudo bom, Mira? Fala, Brunão. Fala, Vitinho. Um prazer estar aqui de novo. Um abraço a todos os ouvintes e espectadores aí do Radar. É isso aí, eu sou o Bruno de Oliveira, repórter da Automotive Business, e nesta edição nós vamos falar sobre os 100 anos da General Motors no Brasil. Isso mesmo, a companhia completou 100 anos, um século de atuação, de operações aqui no país. Nós vamos falar sobre o passado, presente e, sobretudo, o futuro da montadora na região. Mas não agora, depois dela, a vinheta. Depois dela, a vinheta, retornamos para falar sobre os 100 anos da General Motors no Brasil, uma companhia cuja história se mescla, se funde com a história da industrialização do país, até porque são 100 anos aí de operações e dentro daquele primeiro grupo de empresas que, por que não, se aventuraram a produzir bens de consumo, bens duráveis aqui no país, estava ela, né, a General Motors, e é uma empresa que, por que não, né, Mira, começou, digamos, a dar os primeiros passos junto com o país, uma industrialização e a produção local de veículos. Pois é, Brunão, a GM ela meio que se confunde com a história da indústria automotiva brasileira. Isso é bem interessante que você levantou aí. São 100 anos, começou ali com, né, montando veículos mais utilitários e começou a fazer carros de passeio a partir dos anos 60 e se tornou um sucesso, né? A GM já foi líder de mercado, ela tinha uma simbiose muito grande nos anos 70 e 80, até recentemente, metade dos anos 2000, com a Opel, né, que era uma subsidiária da fábrica, era uma subsidiária europeia, alemã e europeia da General Motors. Hoje, a Opel está nas mãos da Stellantis, nessas idas e vindas do mundo automotivo. E depois a gente vê uma migração muito forte para uma faceta mais asiática da GM aqui para o Brasil, né, falando de Brasil. A gente vê projetos, principalmente coreanos e chineses, dominando os lançamentos da marca. Mas é uma marca que realmente se confunde muito. Tem vários cases de sucesso, de carros de muito sucesso, muita venda, muito volume de vendas significativo, concessionária à beça no Brasil. E é uma montadora que vai ser sempre surgir muita pauta, né? Vai fomentar muita pauta para a gente, muito assunto, e não vai ser diferente nesse centenário. Pois é, e para quem não sabe, só um dado curioso, a General Motors chegou a produzir geladeiras aqui no Brasil, né, Vitinho? Exatamente, geladeiras da Frigidaire, uma marca que acho que os ouvintes, as pessoas que têm mais de 50 anos, talvez 40 anos, vão se lembrar. Pois é, né? Aí a gente falando um pouquinho desse passado da General Motors no mercado brasileiro, nos primeiros, digamos, 50 anos, 60 anos da companhia aqui, passando aí dos utilitários, como o Mira bem falou, produziu bastante caminhão, chassi cabine, né, Mira? Aqueles primeiros brutamontes para transportar carga, digamos, terra, concreto, cimento, nos grandes projetos de infraestrutura no país. A maioria deles eram caminhões GMC, que é uma das marcas da General Motors. A empresa também se consolidou como uma produtora de automóveis a partir do Opala, que, se não me engano, foi o primeiro modelo que a empresa passou a produzir localmente. Foi um sucesso, enfim, né? Acho que o Opala dispensa comentários. Depois veio vários ícones como o Monza, depois veio, por que não, Chevette também, a gente pode destacar aqui. O Chevette álcool, né? Acho que foi um dos grandes ícones dos anos 80, Mira. Vai me corrigindo se eu estiver enganado, viu? Você falou de dois carros assim. O Chevette é muito emblemático, inclusive, porque ele era um Cadete, né? Ele era o similar ao Cadete europeu dos anos 70. Não me lembro a geração agora. Você falou bem, o Opala foi o primeiro automóvel de passeio. O Cadete veio, e ali no Cadete já dava uma noção de que
A GM era muito antenada com os projetos globais, numa época em que nem se falava de globalização. Claro que aquele não se chamava Cadete, mas a base era a mesma e foi lançado, o Chevette, no caso, foi lançado assim, coisa de um ano depois do Cadete estrear na Europa. Então, a GM tinha muita essa sincronia. E nos anos 80, o Monza, você citou bem, o Monza chegou a ser o carro mais vendido do país, sendo que o Monza não brigava lá na base do mercado. O Monza não brigava com o Gol, né? Quem brigava com o Gol era o Chevette. O Monza não brigava com compactos da Ford ou da Fiat, não brigava com o Uno, por exemplo. Então, é bem interessante essa história da GM. Se a gente for definir alguns produtos emblemáticos aí, outra ressalva aqui que eu faço, a GM teve uma época que a GM produzia praticamente quase todas as categorias. Uma época que não tinha SUV, mas ela produzia desde compacto, ela produzia o que a gente chamava de um carro médio, aí produzia um médio grande, que era, no caso, o Vectra, e produzia um sedã grande, que foi o Ômega sucessor do Opala. Então, ela cobria todos os segmentos, assim, todas as categorias, de uma forma muito estratégica aqui no Brasil. Pois é, Mira. E agora, depois dessa, digamos, rápida pincelada no passado da companhia aqui no Brasil, acho que chegou o momento da gente comentar aqui o seu presente, se é que é possível a gente fazer uma análise do presente da companhia de forma assertiva, dadas as transformações pelas quais passa o setor automotivo atual. Tem gente que fala que empresas ou pessoas sem um passado não conseguem ter um futuro. E eu acho que a General Motors ela tem um passado muito interessante aqui no país. O problema é que o mercado mudou, o mundo mudou. E agora, entrando um pouco nesse momento do presente da companhia, Mira e Vitinho, convido vocês ao debate. É possível a gente analisar agora o que é a General Motors no Brasil? Eu arrisco dizer que se a gente pegar dados e números recentes da sua operação aqui, a gente assim, vai ter um pouco de dificuldade para indicar para qual caminho, para qual futuro a companhia está seguindo. Você quer começar, Vitinho? Sim, é um pouco difícil fazer um prognóstico, né? Ainda mais levando em consideração o presente, né? A gente pode usar até para ilustrar isso dados que a gente acabou de receber, inclusive hoje, né? Na data que a gente está gravando esse episódio aqui do Radar. Neste momento aqui, seria 17 de fevereiro, uma segunda-feira. Exatamente. A gente recebeu dados de quinzena, dos resultados da quinzena pela Bright Consulting, e a GM teve uma queda de 3,1% de participação, né, de mercado. Caiu de 13,4% para 10,3%. E esse resultado meio que vai na esteira já de uma outra queda que teve no geral no ano passado, né? Então, não é um momento muito positivo, né? A Chevrolet, né, se escora nas vendas de Onix e Tracker, enfim, nos modelos de volume, que realmente fazem o que devem fazer, vender bem, mas tem um pouco de dificuldade em outros segmentos, né? Sim. Eu vou fazer uma provocação, viu, Mira? É a primeira dessa edição, né? Vocês que ficam falando que eu gosto de fazer provocação, então eu vou começar mais cedo dessa vez. A General Motors ela vem de um passado onde ela foi inovadora e líder em vários segmentos, como você falou, ela inaugurando segmentos com modelos novos, né? E agora a gente pega um passado não tão distante, né? Um passado mais recente. A montadora veio de muitos anos como líder de mercado, vamos citar aí o Onix, por que não, né? Foi durante muito tempo o veículo mais vendido do Brasil. Só que agora parece que esse perfil de liderança, talvez a montadora tenha deixado de lado. Vocês não acham que a General Motors ela colocou, digamos, em segundo plano ser líder no mercado brasileiro para pensar em outras coisas? Olha, eu acho que, de repente, nessa busca por rentabilidade, né, como a gente fala, em vez de só volume, tenha sido um dos nortes da GM aí nesses últimos anos. Mas acho que também a GM ficou um pouco amarrada às próprias diretrizes da matriz, né? Quando você é uma filial, você fica sujeito a isso. Então, em determinado momento, eu acho que a GM global falou que ia só para uma eletrificação mais radical, né? Só elétrico. O mundo mostrou que não é bem assim, né? Na Europa é uma realidade, mas nos próprios Estados Unidos os elétricos enfrentam resistências ainda. Não que, né, seja um mercado que está baixo, mas assim há ainda uma desconfiança do americano quanto ao produto elétrico. E em mercados emergentes não tem jeito. A eletrificação é um negócio que vai demorar mais.
Então, a GM viu que não ia ser tão simples assim, só que nesse tempo, até a GM se tocar disso, cair na real, falando no bom popular aqui, cair na real de que não ia dar para ser 100% elétrica, aliás, não só a GM, outras montadoras também voltaram atrás, mas no caso da GM é emblemático porque a filial ficou meio amarrada. Se você pegar nos últimos anos, vamos pegar o Onix aí, como você citou, Bruno. O Onix foi líder de mercado por 5 anos seguidos, foi o veículo mais vendido do país por 5 anos seguidos. A GM oscilava ali entre 16% de participação de mercado, se eu não me engano, 17%. E o próprio Onix, que é o carro-chefe da montadora, foi lançado a segunda geração em 2019. E aí eu pergunto a vocês lembram de alguma novidade do Onix, da linha Onix de lá para cá? Uma série especial, alguma versão nova, tirando a RS. Vocês lembram de alguma campanha agressiva de varejo? Fala, Vitinho. Não, também não lembro. O Bruno só falou bem aqui da RS, mas fora isso, acho que não. Acho que nem série especial, né? Como aconteceu com a primeira geração do Onix, que tinha algumas séries especiais. Acho que nem isso. Eu acho que, Mira, só voltando um passo atrás, vamos tentar relembrar a cronologia recente da General Motors, né? Não sei se vocês lembram, quando a empresa anunciou, né, ou pelo menos deixou claro para o mundo inteiro, mercado de acionistas, que ela ia focar na eletrificação pura em todos os mercados, ela começou um processo muito forte de corte de custos e acabou fechando a operação em vários lugares, como na Austrália, por exemplo. Ela chegou a fechar a fábrica lá, depois fechou a fábrica praticamente saiu da Europa, né? Com o fechamento das unidades Opel que ela tinha lá. E acabou ficando basicamente unidades produtivas na sua casa nos Estados Unidos, na China, né, obviamente como um principal mercado consumidor, e ela acabou se estabelecendo lá por meio da joint venture, né, várias joint ventures que ela tem lá no caso, e manteve a produção aqui no Brasil, né? E a partir desse momento... Desculpa interromper, Bruno, que a Coreia é um importante hub também, ela era dona da Daewoo, transformou em GM Coreia, né? Então, só para colocar a Coreia também aí no saco aí. Certo. Que acaba sendo uma unidade asiática ali, né? Acho que por conta disso, a proximidade da China, etc., acaba sendo relevante. Então, a partir do momento que ela foi enxugando a operação e deixando as fábricas instaladas em lugares estratégicos, ela acabou imprimindo ali um forte corte de custos para se focar na eletrificação. Ou seja, tirou dinheiro da onde ela achava que não estava rendendo para apostar numa coisa que ali naquele momento ela achava que era o futuro e que ia trazer certo rendimento para ela, etc. e tal. Assim como fez a Ford, né, que é uma compatriota dela, ela acabou se enxugando para poder ter dinheiro, falando de uma maneira mais popular, para bancar essa transformação para a eletrificação. Agora sim, essa pegada seguiu durante os próximos os anos seguintes, né? Muito investimento nos Estados Unidos, em novas plantas, em parcerias com empresas de baterias, etc. E aqui no Brasil, como você falou, né, fazendo o que eu quero fazer aqui agora é esse contraponto GM lá fora, GM aqui na América do Sul, especificamente no Brasil, né? Enquanto lá fora estava tendo uma efervescência muito grande, né? A empresa investindo, fazendo parcerias, buscando construir uma cadeia de fornecimento em torno do carro elétrico. Aqui no Brasil, a unidade produtiva dela acabou ficando um pouco, como você falou, em compasso de espera. Só que o que me chama a atenção nesse caso, né? Nenhuma montadora vai deixar sua filial, eu acredito, em compasso de espera no ponto de estar largado, né? A Deus dará. Vocês não acham que em algum momento a General Motors ela pensou da seguinte forma: olha, toquem a operação como vocês quiserem aí, ou com o que dá, que a gente tem mais o que fazer por aqui, entendeu? Ou seja, vão produzindo com o que tem, são fábricas que já estão, entre aspas, pagas, é um mercado que não está evoluindo tanto, então a gente tem aí produtos que de alguma forma estão adequados ao que o mercado está pedindo, né? Que seria o compacto no caso do Onix, depois a Tracker SUV. Vocês acham que foi mais ou menos por aí a linha de raciocínio da empresa? De assim, não querer brigar tanto, porque tinha outras coisas para resolver no contexto global, e a operação aqui acabou ficando mais lutando com o que tinha? Você quer começar, Mira?
Posso começar assim, depois eu passo para o Vitinho aí. Eu acho que pode ter ocorrido sim, né? Se a gente pegar aqui de 2019 para cá, né, quando é lançada a segunda geração do Onix, a GM manteve o Onix aí entre os mais vendidos, e aí lançou de lá para cá apenas o Tracker, de produto novo mesmo, o Tracker, e a Montana, né? O Tracker se revelou um carro bem sucedido, né? A gente tem o terceiro SUV mais vendido do mercado hoje, mas foi no meio da pandemia. E nesse período, vocês devem lembrar que, assim, ficou claro que a filial brasileira não era uma prioridade, né? A fábrica da GM ficou 4 meses parada em Gravataí, ficou 4 meses parada praticamente sem produzir um único Onix. Então, e mesmo assim o carro... Porque não tinha semicondutores, né? Oi? Porque não tinha semicondutores na época, lembra? Exatamente, pela falta de semicondutores. Os semicondutores estavam... A prioridade dos semicondutores da GM estavam indo para os Estados Unidos. E de lá para cá é isso. Aí você tem o Tracker, a Montana, ela faz um jogo, não consegue fazer frente a Toro, não conseguiu fazer frente a Toro, mas dizem que garante uma certa rentabilidade para a empresa, né, pelo que dizem, porque é um projeto mais simples que a Toro também, vamos falar a verdade. Porém, eu acho que é por aí, né? Olha, a gente tem outras preocupações agora, vai cuidando aí do quintal, que daqui a pouco a gente resolve. E aí eu acho que a feliz coincidência para a GM do Brasil, porque se vem uma regra não, vai ser tudo elétrico na GM em qualquer canto do mundo, aqui a filial ia ficar bem complicada a situação para a filial, porque assim, essa transição não é tão fácil, ainda mais num país como no mercado brasileiro, num mercado como o Brasil. Então, eu acho que foi um pouquinho por isso por aí, ó, vai tocando o barco aí até a gente ter um panorama melhor e definir nossas estratégias melhor. Não sei se o Vitinho concorda comigo. Eu concordo sim, Mira. Foi acho que mais ou menos uma estratégia que eles tentaram fazer lá no começo dos anos 2010, né? Naquela entre-safra de produtos, né? Que naquela época, não sei se dá pra falar que não deu certo, mas sim, foi menos bem sucedida do que essa leva de Onix Plus e Tracker, né? E Montana, vamos considerar Montana junto aí nesse balaio. Que foi no começo de 2010, 2011, por aí, né? Entre 2009 e 2012, né? Por aí, que foi quando teve Agile, Cobalt e Spin, né? Acho que foram esses 3, né? E Montana, a segunda geração, né? Foram esses 4 produtos, né? E a nova S10, né? Que desses produtos, acho que só a S10 que teve sucesso, tanto que é a que continua em linha hoje, né? Ainda é a mesma geração, com renovação extensa, no ano, se não me engano, acho que em 2023, né? Foi o 2024, foi a última renovação que teve. E 2024, isso, que foi uma renovação profunda, mas é o mesmo projeto, né? E todos desses outros projetos, os outros 3, 4 não vingaram, né? Então, foi mais ou menos uma estratégia parecida, só que deu mais certo dessa vez, né? Eu acho que nos últimos 10 anos apareceram indícios que, de alguma forma, dão margem para a gente pensar que a operação brasileira da General Motors não foi prioridade em algum momento, né? Eu peguei aqui, fiz um levantamento do volume de vendas dos últimos 10 anos da GM aqui no Brasil. Então ela parte de um volume em 2014 de 580 mil unidades naquele ano. E aí, se a gente pular para 2024, fechou ano passado com 314,9 mil unidades. E em nenhum momento entre esses 2 anos, né, 14 e 24, as vendas chegaram a voltar ao patamar de 500 mil unidades, como foi em 2014, né? Então, o que isso talvez mostra, né? Mostra o seguinte, que olha, a montadora talvez não fez muito esforço para se mostrar como uma empresa disposta a recuperar o protagonismo que teve no mercado como anos atrás, né? Por exemplo, como a gente vê a Stellantis hoje, enfim, né, com toda a movimentação que a empresa, se bem que é uma empresa mais nova e tal, mas você vê esforços da montadora em buscar novos segmentos, buscar novos nichos e manter a liderança de mercado. A gente vê também Volkswagen, por exemplo, com certo atraso nos lançamentos que faz, mas é uma montadora também que você vê que tem esforço ali para brigar por mercado. A GM, ao meu ver, já não demonstrou tanto isso ao longo dos últimos anos, né, Miriam? Eu acho que vai um pouquinho naquela coisa que eu falei no início, né? E aí, a gente quer ser líder ou quer ganhar dinheiro?
Acho que acabou coincidindo, e coincidiu, né, com essa questão realmente da entre-safra. O Vitinho usou uma palavra muito boa, assim, de entre-safra, né, porque a GM, nessa virada dos anos 2000 para os anos 2010, né, ela deu aquela guinada para a Ásia, né, pegou muito projeto coreano e chinês, né, abandonou a Opel, aqui no Brasil, abandonou os projetos Opel, ela vinha de Meriva, Zafira, Vectra, Astra, e aí começou a lançar Spin, Cobalt, teve até o Sonic aqui, curto tempo, Agile, que realmente foi um equívoco total da marca, mas acho que foi isso, né? Eu acho que evitar a fadiga, acho que é aquele termo que a gente fala muito, né? Não, olha, a matriz tem outras prioridades, vamos evitar a fadiga, essa filial é importante, mas também vai tocando o barco. Acho que é por isso. Foi por aí. A gente tem que lembrar também que fábrica, instalação de uma fábrica, manutenção de uma fábrica em uma determinada região, nem sempre é algo justificável pela demanda do mercado. A gente sabe que presença geográfica para uma empresa, por outras questões, é importante também, né? Eu acho que talvez seja o caso da GM, que se retraiu em vários mercados e manteve uma produção aqui ainda ativa na América do Sul, porque porque está perto do país sede. E segundo, talvez por ser um ambiente aí, digamos, que não tenha tanta exposição a conflitos, né? Algo que a gente está bem recorrente agora, né, no noticiário, essa questão dos ambientes neutros, digamos assim, para a produção industrial, né? O Brasil é considerado um lugar com esse perfil. Então, acho que a montadora, por não ter se mostrado tão agressiva em termos de produto para recuperar protagonismo, por outras questões ainda é válido manter a produção aqui no Brasil, né, nas suas 3 fábricas, né, São José dos Campos, São Caetano aqui em São Paulo e Gravataí lá no Rio Grande do Sul, talvez esperando por um horizonte melhor, né? Lembrando que tem a fábrica de motores também em Joinville, mas eu vou por essa linha também. Sim, e aí também é engraçado que a operação brasileira passou por poucas e boas nos últimos anos, né? Você lembrou bem esse tempo da pandemia que foi mais específico, né? Onde a fábrica de Gravataí ficou um tempão fechada porque não havia semicondutores para abastecer a linha Onix aqui no país, né? Teve depois o lançamento da Tracker, que não teve tanto alarde assim, não despertou tantas paixões no mercado. A montadora lançou um SUV nacional que não é líder, que é um SUV que demandou modificações e investimento, por que não lá em São Caetano, mas que até pela própria montadora, não sei se vocês lembram, a época não foi algo tão comemorado assim, como por exemplo, como se fosse algo que fosse uma quebra de paradigma, uma inversão de chave, sabe? Uma nova GM está vindo pela frente, acho que não teve esse perfil, e isso mostra muito essa, digamos, esse estado neutro, né? Esse estado de, entre aspas, letargia da montadora por aqui. Por outro lado, aí pegando carona naquilo que eu falei no começo, de que como ela está lá fora preocupada com outras coisas, aqui acabou ficando em segundo plano, eu também fiz um levantamento dos últimos 10, considerando os últimos 10 anos, da evolução do preço das ações da GM no mercado internacional. Para vocês verem como que a montadora, como é uma empresa que tem seu capital aberto, né, lá nos Estados Unidos, a estratégia dela global acabou sendo bem aceita pelo mercado. Então, por exemplo, em 2014, é bom lembrar que naquele contexto teve um recall importante de veículos que acabou ali afetando a credibilidade da empresa no mercado. O preço das ações da companhia no final de 2014 encerrou o ano com uma queda de quase 15%, valendo 34,9 dólares, né, cada ação da empresa. Em 2015 teve uma leve queda ali de 0,1%, mas a empresa já vinha se apresentando crescimento na esteira das suas parcerias na China. Depois veio um momento de crescimento, né? 2016 cresceu com forte desempenho de vendas de SUV e caminhonetes nos Estados Unidos. Depois, em 2017, veio uma sequência de alta, né, no preço das ações na esteira de expansão de veículos elétricos e autônomos, então já se começava a falar em 2017 sobre isso. E aí depois teve um crescimento importante aqui, ó, em 2020, né, ali no momento de pandemia, veja só, né? Houve uma valorização de 15% do valor das ações da empresa,
que estava com uma política de preço muito forte naquele momento, embora os volumes estavam caindo. E depois, 2021, teve uma valorização de 41%, né, com otimismo em torno dos seus planos acerca da produção só de veículos elétricos. Então, o que é isso? O que é que isso, traduzindo em miúdos, nos mostra? Né? Mostra que, pelo menos do ponto de vista do mercado, essa estratégia de focar em elétricos, né, uma estratégia global da empresa, acabou sendo bem aceita a despeito do que acontece aqui na América do Sul, né, que é mais ou menos um banho-maria. Não, isso aí. O mercado, como dizem muito, o mercado reagiu bem, né? O mercado abraçou essa ideia da estratégia global da GM e a nossa filial aqui teve que dançar conforme a música e conforme dentro dos seus limites. Então, eu acho que é essa linha de raciocínio mesmo, entendeu? A GM Global mirou numa estratégia, fez a mudança a tempo, vamos ser claros, conseguiu também se manter forte na China, né, com as parcerias que ela tem lá, e agradou ao mercado, manteve o nível de investimento, manteve o seu nível de ações, né, a sua rentabilidade de ações, e foi caminhando do jeito que dava. Tá? Caminhando do jeito que dava, eu dizendo aqui, a nossa filial aqui foi caminhando conforme o que dava para fazer, né? Foi fazendo o que estava dentro dos seus limites, fazendo dentro das suas possibilidades, dentro dos seus investimentos, até que veio agora, em 2024, inclusive esse anúncio de um novo ciclo de investimento para o país. Bom, já falamos sobre o passado e um pouco do presente, né, da General Motors aqui no Brasil, também no mundo, né? Raspamos aí um pouco na sua operação global, se é que eu posso colocar dessa forma. E agora, nessa parte do radar, a gente vai falar sobre a capacidade da montadora se adaptar a uma nova realidade. Eu acho que, nesse sentido, o principal movimento foi ela, de alguma forma, abandonar o discurso de que só iria vender veículos elétricos em todos os mercados onde tem uma operação, para se render, finalmente, aos modelos híbridos, né, Vitinho? É isso aí. Foi em 2021, no começo de 2021, que houve a oficialização, né, desse anúncio, que eles venderiam só carros elétricos em todos os mercados onde a Chevrolet está presente, né? E isso valia inclusive para o Brasil, né? A meta, que inclusive até estava pesquisando aqui, ela não deixou de ser, ela não foi desmentida, ela não foi alterada, né? Ela continua sendo para 2035. A diferença é que 2 anos depois desse anúncio inicial, ou seja, em 2023, aí eles voltaram atrás e admitiram a possibilidade de ter uma transição, né, entre veículos a combustão e totalmente elétricos com carros híbridos, especialmente híbridos plug-in. Pois é, Mira, e eu lembro que na época que aconteceu isso, né, a Mary Barra aparecia muito a público falando que não, a gente só vai vender elétricos, o futuro é elétrico. Muita gente questionava, mas olha, está acontecendo um certo movimento, talvez não seja bem por aí, né? A China tá olhando bastante para a hibridização também em alguns mercados fora, né, os seus domínios, né, fora o mercado chinês. E a GM continuava insistindo até que em algum momento ali não tinha mais como negar, a montadora acabou se rendendo a esse discurso de que não, os híbridos também podem coexistir junto com os elétricos nesse futuro da montadora. Eu acho que a GM foi até um pouco turrona, né? Difícil você voltar atrás de uma estratégia, mas eu acho que ela foi meio que bem sutil, né? Mostrar que em nenhum momento ela fala que voltou atrás. Ela falou que existe mais uma possibilidade de solução energética, que é o discurso que todo mundo está adotando agora. E eu lembro que eu acho que foi o Vitinho que fez essa matéria também. Inclusive, chegou a se cogitar, né, Vitinho? Não sei se foi você que fez essa reportagem, sobre ter uma fábrica de elétricos na Colômbia, aqui na região. Não sei se vocês estão lembrados disso. Eu acho que foi em 2023, falou-se disso. O discurso estava tão empenhado que havia realmente essa certeza de que a GM ia ser uma grande fabricante puramente de elétricos e que a região, inclusive, da América do Sul, ia abraçar essa ideia. E logo viu-se que seria impossível. Se era já difícil, se já ficou difícil globalmente, como as várias movimentações do mercado vêm mostrando que a eletrificação vai ser um processo um pouco mais demorado, a eletrificação total,
para mercados como o latino-americano, isso fica muito mais evidente, né? Tanto é que quando a GM começou a mudar esse discurso, logo depois a GM do Brasil confirmou que vai produzir um híbrido flex. Isso no ano passado foi confirmado pela montadora e mostra bem realmente que eu acho até como um alívio aqui para as operações da GM aqui no Brasil. Puxa, vamos tocar nosso híbrido, vamos seguir nosso planejamento agora de forma menos nebulosa. Pois é, mas é engraçado que como discurso no mercado financeiro às vezes vale mais do que o produto que as empresas negociam, né? Porque o mercado naquele momento ali, 2021, já dava sinais de que a eletrificação não ia se sustentar por si só nos grandes centros como Europa e Estados Unidos, por exemplo, né? E a montadora seguiu bancando até onde não pôde, de que não, a aposta nossa é essa e o direcionamento é esse. E aí, alguns anos mais para frente, acabou ruindo, né, esse argumento e a empresa teve que acabar cedendo aos híbridos. Só que dinheiro já foi investido nesse caminho, né, Mira? O que fazer agora? Agora... Mas aí eu acho que é um mal que está cobrando a conta agora. Não um mal, né? Desculpa, mas acho que é uma questão que está cobrando a conta agora de várias montadoras, né? A gente vê a própria Stellantis, Volkswagen, direcionaram muitos recursos para uma eletrificação que vai demorar mais para chegar. Então, eu acho que agora é realmente equilibrar os pratos. Mas eu acho que a GM tem, assim... não quero me antecipar muito ao próximo bloco, não, porque a gente vai falar de futuro, mas eu acho que a GM tem uma certa história, né? Uma história centenária, não só aqui no Brasil, mas mais do que centenária nos Estados Unidos, de que eu acho que ela é capaz de se adequar. Como você disse, ela foi muito no limite de rever essa estratégia, mas o mercado não reagiu negativamente até agora, até esse momento. Então, eu acho que ela tem condições aí de se readequar. A gente pode lembrar também recentemente que ela começou a rever suas estratégias com a sua unidade de veículos autônomos, a Cruise. Ela tem tinha parcerias, né, encaminhadas com a Honda em questões de plataformas 100% elétricas, que também foram revistas, né? Então, são vários movimentos que eu acho que a empresa agora vai ter que se equilibrar para rever essas estratégias com os investimentos que já foram direcionados e buscando outras formas de recursos, como outras montadoras estão fazendo. O que eu acho interessante é que nesse novo contexto, né, pegando como gancho essa inclinação da empresa para os híbridos, talvez, sendo bem otimista, né, talvez a operação brasileira da montadora acabe ganhando mais relevância no seu contexto global, considerando que o Brasil está, pelo menos, se configurando como um polo produtor de veículos híbridos, bem forte, né? Sim, e não vai ser a primeira vez que o Brasil ganha essa relevância. O que você acha, Vitinho? Eu acho que a gente tem já uma posição bem, não sei se dá para dizer consolidada, mas já existe um começo, né, em relação a isso, de ser um mercado que está pensando em alternativas de descarbonização, biocombustíveis. Tem o fato do etanol ser uma boa fonte de combustível renovável, especialmente pensando em outras formas de energia, né, como célula combustível, até híbrido flex mesmo. Então acho que a GM pode se beneficiar de alguma maneira, pelo menos no continente, né, pensando como América do Sul ou Américas, de repente pode ser uma boa referência para os outros mercados. Pois é, e a General Motors, com essa virada de chave dos elétricos puros para também os híbridos, a empresa mostra de alguma forma que está se adaptando de novo a uma realidade do mercado, e sobre essa adaptação falou o Paulo Cardamone, que é nosso amigo consultor da Bright Consulting, e ele mandou um áudio para a gente comentando um pouquinho sobre esse poder que a montadora tem de se adaptar a novas realidades, novos cenários. Vamos ouvir. Ao longo das décadas, a GM soube se adaptar às mudanças do mercado, enfrentando crises, transformações tecnológicas e novas demandas dos consumidores.
Nos últimos anos, sua participação no mercado de veículos 0 km tem mostrado oscilações estratégicas. Em 2010, a GM ocupava a terceira posição em vendas, com um share de 19,75%. Em 2015, subiu para a segunda posição, ainda que com uma participação menor de 15,6%. O auge da liderança veio em 2020, quando a montadora alcançou 17,35% do mercado, tornando-se a marca mais vendida no Brasil. No entanto, diante das mudanças no cenário competitivo, novas estratégias de produto e transformação do setor automotivo, a GM deve atingir 12,8% de participação neste ano, retornando à terceira posição. Essa trajetória reflete não apenas a capacidade de adaptação da montadora, mas também os desafios enfrentados em um ambiente de concorrência crescente, evolução tecnológica e mudanças no comportamento do consumidor. Para falar agora sobre o futuro da General Motors, o que virá daqui para frente, quiçá os próximos 100 anos da montadora na operação brasileira? Podemos falar que a empresa agora vai se fiar numa nova ofensiva de lançamentos, Vitinho, para usar um termo bem comum? Podemos dizer que sim. Para esse ano eles já confirmaram 5 lançamentos, né? Dos quais um deles já está oficialmente confirmado em todas as letras, que é o Spark EUV, que é um SUV chinês elétrico de porte pequeno, 4 metros de comprimento, e ele vai ser posicionado justamente para concorrer com o BYD Dolphin, que hoje é um dos carros elétricos mais vendidos do país, né? O segundo carro elétrico mais vendido do país, atrás só do Dolphin Mini da própria BYD. Então ele deve ser o primeiro dessas, ou melhor, ele é o primeiro, né, das 5 novidades confirmadas. Aí deve ter, eu estaria algo como Onix Plus e Tracker renovados, que é uma novidade que já está prometida já para algum tempo, já tem alguns protótipos rodando em testes camuflados já há alguns meses, então deve estar para chegar. E eventualmente uma outra novidade do portfólio atual, talvez novas versões, série especial, alguma outra coisa para completar esse grupo de 5 novidades. E o SUV compacto que está na moda agora entre as montadoras, será que a GM vem também com um modelo nesse segmento? Então, há quem diga que ele pode ser lançado nesse ano, tem gente que fala que não, pode ser já para 2026, né? Fato é que ele existe sim, né? Que aí a gente só contextualizando, né, para quem não está tão inteirado assim, ele é um carro que vai disputar a categoria do Fiat Pulse e do Renault Kadjar, que são os 2 carros que já existem, e do Volkswagen Terra, que vai ser lançado agora antes do primeiro semestre desse ano de 2025. Então é como se fosse uma espécie de categoria de SUVs compactos de entrada, abaixo dos tradicionais. Sim, a gente já vem alguns episódios do Radar falando aqui que as montadoras elas estão numa onda de subsegmentar os segmentos de SUV, né, Mira? É isso aí, você até chama de SUVinho, né? Esse novo segmento, essa nova categoria, que seriam os SUVs de entrada, né? Mas eu estou com o Vitinho, acho que esse chega só para 2026, mas o mais importante que eu vejo nesse hall de lançamentos aí que o Vitinho trouxe é, primeiro, a renovação do Onix, né? Que era bem aguardada, e mostra um pouco desse compasso de espera que a gente já estava falando da GM aqui no Brasil. Então, o Onix é um produto muito forte, ele vendeu quase 100 mil unidades, e aí vamos colocar, né? Ele vendeu quase 100 mil unidades em 2024, foi o segundo carro de passeio mais vendido do país, atrás apenas do Polo, e aí o terceiro veículo mais vendido entre todos, porque a estrada foi a líder, mas sem a GM fazer muito, né, alvoroço para cima do carro, né? Sem muitas novidades em cima da linha, eram muito pontuais as novidades. O carro teve quase 100 mil unidades, e aí vai destacar também a participação de vendas diretas, que geralmente esses carros aí mais vendidos têm uma participação muito significativa de vendas diretas, foram 45% dessas vendas todas que eu falei, desses quase 100 mil, 100 mil unidades emplacadas em 2024 foram de vendas diretas. Então mostra o potencial do Onix, da linha Onix, principalmente do Onix Hatch, que eu acho que vai dar um novo fôlego para a GM aí, né, no decorrer do ano. O Tracker precisa mudar aí para também se manter entre os mais vendidos, como você falou, Bruno, ele veio sem muito alarde, ele veio no meio da pandemia, foi um momento realmente complicado de lançamento do Tracker, mas ele foi um carro que foi amadurecendo no segmento, e é o carro que dá uma margem mais confortável para as operações da empresa.
E ao mesmo tempo, a GM não abandona o discurso da eletrificação, né? Ela trouxe o Blazer e o Equinox EV ali para mostrar, mais uma vitrine tecnológica pelo preço dos carros. A gente vê que são carros de nicho, mas eu sou capaz de fazer um elétrico muito completo, muito tecnológico, e o Spark vem ali para brigar com os chineses, né? O Spark é um projeto chinês, deve chegar nessa faixa de preço aí do Dolphin, que hoje seria uns 160 mil reais, botando aí em termos se fosse lançado hoje. E é bastante interessante essa movimentação da GM. Vem o híbrido Flex, que é aguardado também com certa ansiedade, porque é um carro que vai mostrar um pouco desse avanço da eletrificação aos moldes brasileiros. Então, isso para o público é muito importante. Vale lembrar que o Fastback híbrido já representa quase metade das vendas do Fastback. Então, mesmo sendo um híbrido leve, é uma coisa que para o mercado pode funcionar muito bem como um puxador de vendas, né? E no aguardo desse SUVinho aí para 2026. O que eu queria perguntar para vocês, agora a gente entrando nessa etapa final da nossa conversa, nessa edição do Radar Podcast, se ainda dá tempo da GM buscar o protagonismo com essa ofensiva de lançamentos que o Vitinho acabou de mencionar, considerando que as outras montadoras já saíram na frente com lançamentos de modelos onde a GM vai chegar agora, né? Eu acho assim, que tempo sempre existe, né? Mas eu acho que já é difícil porque a GM, né, a Chevrolet, já parte em desvantagem, né? A própria Volkswagen, ela conseguiu chegar à liderança de SUVs compactos com o T-Cross, mas foi a duras penas, né? Não foi muito fácil, né? Principalmente por conta de concorrência, mas ainda era um cenário que não tinha tantos concorrentes como hoje acontece nesse segmento no qual, por exemplo, o SUV compacto, não sei como a gente pode dizer. SUVinho, como o SUVinho da Chevrolet deve ingressar, né? Então é uma briga muito difícil e hoje já tem concorrentes fortes, já tem o modelo que foi o pioneiro, que é no segmento, que é o Pulse, tem o Renault Kardian, que já é o principal concorrente. O Volkswagen já tem hoje, né, uma imagem consolidada bem forte em SUVs, principalmente compactos por conta de T-Cross. Então também vai ser uma briga bem difícil para a Chevrolet, né? Eu diria assim que é bem complicado eles conseguirem chegar ao protagonismo. Nesse segmento especificamente, eu acho difícil. Eu acho que assim, também eu tô com o Vitinho. Eu acho que para retomar eu acho que a preocupação maior da GM hoje é manter essa participação de mercado, não perder mais. Acho que isso é muito importante para a empresa, porque ela tem outros segmentos que ela precisa trabalhar. Por exemplo, a S10, depois da chegada da Ranger, a S10 mudou, mas depois da chegada da nova Ranger, sentiu muito baque, deixou de ser a segunda picape média mais vendida, perdeu o posto justamente para a Ranger. Tem esse desafio de manter o Tracker com boas vendas e de manter o Onix ali também com boas vendas. Ela tem um grande aparato de ter uma rede de concessionários com mais de 500 pontos de venda, isso faz uma diferença, mas eu acho que a GM deveria focar em manter essa participação e manter esse equilíbrio de volume e rentabilidade, que eu acho que ela vai conseguir manter o volume ali com a linha Onix e a rentabilidade eventualmente com o Tracker e com a S10, né? A S10 tendo mantendo pelo menos um volume de vendas, que é um player muito forte aí do segmento de picapes. Então, eu acho voltar ao protagonismo, eu acho difícil, acho até porque é uma realidade diferente, como disse o Vitinho, da Volkswagen, quando a Volkswagen chegou tardiamente ao segmento de SUVs, mas não tinha tanto competidor ainda na época, já tinha já era um segmento acirrado, mas não tanto agora, não era tão subsegmentado, como você falou, e não tinha os chineses, né? Não tinha o efeito China aí ainda naquela época. Então, eu acho que a GM vai mais focar em manter essa participação e manter uma operação rentável e sustentável aqui no Brasil. Nós falamos com o consultor Augusto Amorim, da Publicis Collective, e ele comentou, por meio de um áudio conosco, essa guinada que a montadora está dando agora, considerando os híbridos, e como isso pode refletir na sua operação global. Vamos ouvir. Em relação à GM especificamente, as 3 das 4 marcas vendidas nos Estados Unidos, a Chevrolet, a GMC e a Cadillac, cresceram, foram as marcas que mais uma das marcas que mais cresceram
em 2024. De novo, mais produtos, principalmente muitos dos produtos vendidos em 2024 tinham sido introduzidos no mercado mais para o final de 2023. Então, isso acabou ajudando bastante a GM. A GM tem experiência com veículos híbridos, a GM foi uma das pioneiras com plug-in, com o Volt, mas decidiu matar esse veículo em 2029 para favorecer os veículos elétricos. Então toda a estratégia de eletrificação da GM foi pular os híbridos e ir direto para os veículos elétricos. Desenvolver um veículo é caro, ainda mais desenvolver um veículo elétrico é mais caro ainda, e o que de um modo geral nós vemos é que onde os veículos elétricos tiveram algum tipo, tem sucesso, é porque teve ou o consumidor tem à sua disposição incentivos. Foi assim na Europa, foi assim na China, e a China particularmente dando muita ênfase aos produtos de empresas chinesas. Então isso, na verdade, acaba favorecendo a GM. A GM quase não tem mais exposição nenhuma na Europa, enquanto a Ford e a Stellantis continuam lá. Então para elas era mais fácil trazer uma tecnologia para os Estados Unidos. E para a GM, ainda que os produtos elétricos que a GM vende aqui tenham sido desenvolvidos nos Estados Unidos, era mais fácil optar pela eletrificação. Só que também isso dá uma grande vantagem para a GM competir em mercados como o Brasil. Eu acho que o que acabou colocando a GM para trás no plano dela para o Brasil foi a parceria com a Honda. Elas chegaram a anunciar que iam fazer carros elétricos no Brasil, mas a Honda decidiu cancelar esse projeto. Eu não sei se alguma coisa acabou saindo do papel de fato, ou se sairá do papel, mas a GM foi para trás, né, deu um passo para trás e teve que repensar toda a sua estratégia. Só que, de novo, eu acho que a grande vantagem da GM é que essa parceria que eles têm com as empresas chinesas, todas essas joint ventures que eles têm na China, acaba ajudando a oferecer um veículo mais barato. Então não acho que a situação da GM no Brasil seja tão precária. A grande dúvida é se esses veículos quando eles passam a ser feitos no Brasil, se a GM vai conseguir baixar os seus custos para de fato ter essa vantagem chinesa aí entre aspas. Né? Mas acho que o acesso à tecnologia existe e acho também que o Spark EUV foi mostrado para provar que essa experiência que a GM tem na China vai acabar ajudando em países como o Brasil. Uma coisa legal que o Amorim falou, eu até anotei aqui para comentar com vocês nessa perna final do Radar Podcast, é como que a General Motors, a princípio, parece que se retraiu, que ficou menor, reduzindo fábricas, mas ela fez algumas jogadas interessantes pensando no futuro, talvez pensando como um plano B, se tudo der errado, etc., que foi se associar a diversas empresas chinesas, né, Mira? A gente pode citar, por exemplo, na joint venture que ela mantém com a SAIC, se não me engano, lá na China, existem modelos compartilhados entre as duas que podem muito bem receber um powertrain híbrido e isso, de alguma forma, poderia, por que não, acelerar um eventual planejamento da empresa aqui de tentar voltar a competir com as demais com essa oferta híbrida, né? Pois é, o know-how que essas parcerias com a SAIC, principalmente, que é uma parceria bem, bem antiga, né? Eles têm, se eu não me engano, são 3 fábricas que tem lá na China, essa joint venture, 3 fábricas diferentes, produtos diferentes, obviamente, mas e a prova disso é o Spark EUV, que é um projeto, né, dessa parceria que está vindo aqui para o Brasil, mas eu concordo contigo, Bruno, acho que pode acelerar, pode dar a agilidade que a GM não teve, né, não ficou meio travado esses anos, acho que pode dar uma agilidade para a GM correr atrás do tempo que meio que perdeu, que ficou um pouco na inércia aqui no mercado brasileiro. Acho que você falou bem, o híbrido flex aí da GM pode vir mais rápido até do que outras montadoras que já anunciaram antes o seu híbrido flex. Sim, talvez um movimento similar ao que aparentemente está acontecendo na tabelinha Stellantis Leapmotor, né? A gente já veiculou em Automotive Business que a montadora tem planos de trazer veículos da chinesa Leapmotors aqui para o Brasil.
um acordo que foi costurado lá fora, mas que, segundo a empresa, né, a gente já escutou diversas vezes também o CEO local, o Emanuele Capelano, falando que a parceria vai acelerar a modernização, digamos assim, do portfólio da Stellantis local para veículos elétricos baratos, que eu acho que esse é o termo, né? Veículos elétricos baratos, que é o que está todo mundo hoje tentando fazer. E por que não esperar uma tabelinha também em General Motors sair nesse sentido, né? Eu acho que isso é bem plausível e pode ser que aconteça, por que não, né? Se não pode com eles, junte-se a eles, né, Vitinho? Exatamente, né? É uma saída bem inteligente, né? Principalmente considerando que são os próprios chineses que estão dominando o mercado, sobretudo em eletrificação. Tem a BYD aí que não deixa a gente mentir. Então, aliar-se a um parceiro, se for principalmente chinês nesse caso, é uma boa decisão. Pois é. Agora vamos lá. 100 anos de General Motors no Brasil, um século da empresa aqui no país. Muito tempo para acontecer muita coisa e nós aqui da equipe Automotive Business, bem rapidamente, de uma forma bem breve, fizemos uma pequena lista dos acertos e erros da montadora ao longo desse período no Brasil. Começando pelo Mira. Mira, um acerto e um erro da GM ao longo desses 6 anos aqui no país. Eu vou colocar logo um acerto mais recente, tá? Teve outros acertos, mas eu vou colocar um mais recente, para mim é o Onix. O lançamento do Onix ali nos anos 2010, a GM ela tinha muito produto entre compactos. Se você lembrar aí nos anos 2000, tinham 3 hatches e 3 sedãs compactos, só nesse segmento. Ela resolveu concentrar esforços ali no Onix, né, e soube explorar bem esse segmento com um produto só. Então, isso trouxe mais racionalidade para a linha de produção, obviamente, ao mesmo tempo que ela tinha várias opções para o Onix, né, tinha várias versões, tem até hoje. Então, trouxe um motor novo, trouxe um motor 3 cilindros aspirado, trouxe um motor 3 cilindros turbo, e prova disso que um carro que foi por 5 anos seguidos o mais vendido do país, e até hoje, apesar de todo esse marasmo em torno da linha, continua entre os mais vendidos. E o erro, eu acho que foi justamente esse marasmo. Eu acho que a GM realmente ficou muito parada em alguns produtos que não era para ficar, especialmente na sua linha de entrada, especialmente no Onix. Não só o marasmo em produtos, eu vou falar o marasmo também em fazer barulho. Eu acho que a GM antigamente, né, você via patrocinando Lollapalooza, a GM estava em vários eventos assim, muito em evidência, patrocinou lá o Big Brother mais recentemente, mas você viu que até nisso a empresa meio que ficou muito tímida, enquanto as outras, né, de uma maneira ou de outra, estavam em evidência. Fiat, Volkswagen, até o Hyundai, que é uma empresa um pouco mais conservadora nesse sentido. A GM não. A GM ela ficou um pouco... Eu não vou chamar de... esqueci o nome do bicho que coloca... Avestruz. Não vou chamar de avestruz, mas a GM ficou muito quietinha por muito tempo. Eu acho que esse foi um dos principais erros recentes da montadora. Vamos lá, Vitinho. Um erro e um acerto da GM. Começar pelo acerto, já aproveitando na carona do Mira, o MyLink, que foi a central multimídia, né, o sistema de conectividade e entretenimento da GM. Ele estreou justamente no Onix, que era um carro de volume, e justamente por isso ele ajudou a democratizar toda essa necessidade de ter uma conectividade a bordo, de você ter um sistema de som mais desenvolvido, uma integração maior com o telefone celular, enfim. Toda essa conectividade começou em parte por Onix, também por HB20, na época de que também apareceu mais ou menos na mesma época. Então esses 2 carros ajudaram bastante, sobretudo o Onix, a desenvolver a conectividade nos veículos, né? E um erro, a estratégia de carro elétrico, né, que a gente já comentou aqui nesse próprio episódio do Radar, que foi prometer, né, vender carros elétricos em todos os mercados nos quais a GM estava presente, a Chevrolet estava presente, a partir de 2035, e depois voltar atrás, admitir aí sim um acerto, uma transição com carros híbridos. Bom, da minha parte, um acerto da GM foi justamente abandonar um pouco esse discurso de que o futuro é elétrico e até lá não existe nenhum tipo de alternativa. Eu acho que abandonar isso e entrar de fato na dança da hibridização foi um acerto, até porque não apenas o mercado brasileiro, né? Todo mundo fala que essa é uma solução tipicamente brasileira, ou pelo menos de mercados subdesenvolvidos. Não, está se mostrando como algo que está presente no mundo inteiro, né? Principalmente nos Estados Unidos, na casa matriz da GM, onde por uma série de razões os veículos elétricos não decolaram em termos de vendas como se esperava,
e os híbridos acabaram se mostrando como uma alternativa viável do ponto de vista de descarbonização e de custo para esse tipo de consumidor que está aí buscando um veículo novo que não tenha aí um coeficiente de emissões tão grande. Então acho que o acerto foi abandonar esse discurso dos elétricos puros e também acrescentar aí na oferta veículos híbridos. E um erro foi forçar a saída do Brasil para se criar uma política industrial. Quem se lembra do Incentivalto? Na época, o CEO da empresa era o Carlos Arlenga, e à época a empresa falava que a conta aqui no Brasil não fechava e que talvez seria o caso da empresa encerrar as operações, assim como tinha feito naquele momento recentemente a sua co-irmã não, vou dizer compatriota, a Ford, né, que acabou encerrando as operações produtivas no país. E se criou todo um problema, se criou toda uma celeuma, se colocou um problema no centro da discussão que talvez ali não fosse o caso. Se forçou a barra para se criar um projeto, na verdade um projeto não, um programa industrial que incentivasse a industrialização, e se chegou na época a um valor que era justamente aquilo que a GM afirmava que precisava para manter sua operação no país. Esse programa, o Incentivalto, ele acabou saindo da gaveta, ele acabou se tornando lei aqui no estado de São Paulo, mas o curioso é que ele ainda não, embora tenha se tornado realidade, ele acabou não sendo utilizado pelas empresas, né? Ocorreram uma série de problemas, uma série de misunderstandings por aí que acabou caindo no esquecimento. Então, um erro eu coloco aí como, nessa minha listinha aí, né? Eu coloco um erro da montadora nesses 100 anos, ter forçado a barra para se criar uma política industrial que, no final das contas, a empresa acabou não utilizando, enfim, né? Fez um barulho grande para algo que acabou não sendo utilizado. Bom, dito isso, nós encerramos essa edição do Radar Podcast, 4º ano de Radar Podcast. É bom deixar bem claro que seguimos aqui rumo ao 5º ano. Talvez chegar com a longevidade que a GM tem no Brasil, Fernando Miragaia. Esperamos que sim, né? Trabalhamos para isso. Eu não sei se estarei aqui por 100 anos, provavelmente não, mas lutamos para isso. Esperamos que sim. O Radar aí é sempre um prazer aí estar trazendo informações aí para os nossos ouvintes, nossos leitores também. Convido, inclusive, para os nossos leitores, Bruno, a conferir as matérias que o Vitor Matsubara fez aí sobre os 100 anos da GM, né? Ele fez uma linha do tempo bem interessante, inclusive sobre muitos pontos que a gente abordou aqui, e uma lista imperdível dos 10 carros mais emblemáticos da marca aqui. Eu já confesso que eu sou fã do Opala, tive 4 Opalas na minha vida, então, para mim, eu só não botei isso de acerto porque ia ficar muito óbvio, ia ser muito, muito descarado da minha parte, mas é isso. Daqui a 100 anos está aqui, eu queria agradecer. Só lembrando aqui, estou com a camisa hoje vou gastar meu italiano rapidinho, hein? Società Sportiva Calcio Bari. Meu italiano tá lindo, né? Olha só. É o time, o Bari, que enfrentou problemas aí nos últimos anos, não é só a indústria automotiva que enfrenta problemas, não. O Bari que chegou a decretar falência porque não tinha dinheiro para pagar a inscrição da Série B do Campeonato Italiano, mas é um clube com essa camisa belíssima, tem um galinho aqui de símbolo, e é só para a gente não esquecer da tradição tão tradicional quanto a GM, de trazer aqui umas camisas diferentes aqui em cada radar. Valeu, Brunão, valeu, Vitinho, até a próxima. Valeu, Mira, um abraço, Vitinho. Vamos lá, considerações finais. Obrigado, Brunão, obrigado, Mira, sempre um prazer estar aqui, agora dando parabéns, né, atrasado, mas dando parabéns para os 100 anos da GM aqui no Brasil. Eu tive um carro da GM, não está na lista dos 10 carros que a gente selecionou, mas tenho saudades dele, sim. Obrigado, pessoal. É isso aí, a gente vai se despedindo, lembrando que o Vitinho, nosso querido Vitor Matsubara, produziu uma série de matérias como o Miragaia falou. Vou pedir para o Marcos Ambroselli colocar o QR Code para você poder acessar e conferir de perto esse conteúdo. Aproveitar também, mandar um abraço para a Giovana Riato, nossa querida colega editora-chefe, que completou, não vou falar a idade dela, enfim, mas que soprou velhinhas agora em fevereiro, assim como a nossa querida CEO Paula Braga e o nosso fundador, o Paulo Braga, os 3 aquarianos que fizeram aniversário em fevereiro. Um abraço da equipe para os 3. Não se esqueçam vocês também de nos seguir nas redes sociais, é muito importante. Curte este vídeo, nos siga,
no LinkedIn, no Instagram, que tá bem legal também nosso canal lá. E a gente vai ficando por aqui. Te mando um abraço, até uma próxima. Valeu!